Sabe aquelas deliciosas castanhas de caju? É provável que essa revelação não vai explodir a sua mente, mas as castanhas na verdade são parte do caju. A noz em si também está envolta em uma casca, mas há uma razão pela qual elas são removidas dessa casca, antes de chegarem ao supermercado. Se você quer descobrir os segredos obscuros que os cajus estão escondendo, além de uma série de outras curiosidades alucinantes, fique por aqui nesse episódio do Show de Fatos. Por que você não pode levar líquidos no avião? Imagine isso. Você ouve a chamada final de embarque e corre para pegar o seu voo quando, de repente, se depara com uma parede de tijolos em forma de um homem de uniforme. Após um momento de pânico, ele aponta a garrafa de água em sua bolsa e diz, sem líquidos. Mas você já se perguntou por que você tem que checar a sua garrafa no portão de entrada? A regra 311 foi implementada pela primeira vez pela Administração de Segurança de Transportes em 2006 e afirma que qualquer pessoa a bordo de um avião pode transportar cerca de 100 ml de líquido por recipiente em um compartimento vedado, com apenas um saco plástico transparente por passageiro. De acordo com Steve Hersen, ex-vice-diretor da Divisão de Inteligência Humana Comunitária da CIA, essa regra foi a resposta direta à Operação Overt. Este era um termo usado para descrever um esforço colaborativo para frustrar a trama de Abdullah Ahmed Ali, um cidadão britânico que tinha afiliações com alguns caras bem obscuros. Quando suas malas foram revistadas secretamente ao retornar ao Reino Unido, os agentes encontraram um refrigerante de laranja em pó e um grande número de baterias em sua mala. Uma vigilância adicional revelou que ele e seus co-conspiradores estavam trabalhando em um laboratório de fabricação de bombas, onde perfuravam garrafas de refrigerantes para que pudessem ser preenchidas com um explosivo líquido à base de peróxido de hidrogênio, enquanto ainda pareciam fechadas. Os homens planejavam usar as bombas em 7 aviões que saíam de Londres e iam para a América do Norte, mas felizmente foram presos antes que pudessem prosseguir. Limitar os recipientes a um saco dessa maneira impede o que é conhecido como um diâmetro crítico, que é basicamente a quantidade máxima necessária para explodir alguma coisa. Se você realmente quer que a água passe pela segurança, é só congelar. Por incrível que pareça, o TSA permite líquidos a bordo, desde que estejam congelados. Ou você pode simplesmente se hidratar antes de embarcar. Parada aí, posso não ser da TSA, mas eu sou da SFFS, a Secretaria Federal do Fala Sério. E estou aqui para dizer que você não vai prosseguir até apertar os botões de curtir e se inscrever. Estamos entendidos? E não se esqueça do ícone de sino também, para não perder mais nenhum conteúdo incrível. Tudo feito, você está liberado. Quem foi o original Peeping Tom? O chamado Peeping Tom, na língua inglesa, é alguém que tem algum tipo de prazer em assistir outras pessoas quando não deveriam. Mas quem é esse Tom? Para descobrir, vamos viajar de volta ao século XI, para dar uma olhada em uma lenda icônica sobre uma falecida nobre anglo-saxã chamada Lady Godiva. Segundo a história, Lady Godiva era casada com um idiota chamado Leofric, o conde da Mércia, que havia exigido alguns impostos bastante severos aos habitantes da cidade. Quando Lady Godiva decidiu pedir ao marido para baixar os impostos em nome do povo, ele brincou que só faria isso se ela concordasse em andar nua pelas ruas de Coventry. Conhecendo a natureza casta de sua esposa, ele não esperava que ela realmente fizesse isso, mas Lady Godiva era muito respeitada pelos habitantes da cidade, e tomaram a decisão unânime de trancar suas janelas e portas enquanto ela cavalgava pacificamente com seus longos cabelos cobrindo as suas áreas mais íntimas. Essa versão da história persistiu até os anos 1700, quando algumas versões começaram a mencionar um homem chamado Tom the Tailor. Aparentemente, esse bisbilhoteiro não pôde deixar de observar Lady Godiva em seu estado natural. Então, ele perfurou um buraco em suas venezianas para observá-la, mas ele pagou o preço final. Alguns dizem que ele ficou literalmente cego por sua beleza, enquanto outros dizem que ele foi morto logo depois. Se isso realmente aconteceu ou se é simplesmente uma obra de ficção, como a maioria dos historiadores sugeriu, é um mistério, mas fica aqui a lição. Ninguém gosta de um bisbilhoteiro. A torta de maçã não é tão americana assim. Em algum momento, você deve ter visto a associação entre patriotismo norte-americano e torta de maçã. Mas entenda uma coisa, a torta de maçã, na verdade, é anti-americana. Nem as maçãs, nem a própria torta vieram da América. Mas, de alguma forma, ela se tornou um símbolo persistente do americanismo. É difícil dizer quais variedades da maçã chegaram à América, porque existem muitas. Além disso, o cruzamento polinizado é fácil com as macieiras, o que significa que a produção de novas variedades de maçã é muito fácil. Mas, por volta de 1800, os agricultores americanos já estavam cultivando 14 mil tipos de maçã. As primeiras variedades se destinavam à cidra, o que significava que eram muito azedas para comer. Mas na mesma época, John Chapman, também conhecido como Johnny Appleseed, um cara que tinha viajado a pé pelos Estados Unidos plantando macieiras, levou a maçã para a fama do folclore americano. E no século XIX, os americanos, por associação, se apropriaram da maçã. Mas a torta de maçã estava longe de ser uma invenção americana. De fato, a primeira receita registrada do prato foi escrita em 1381, na Inglaterra, embora também
também incluísse figos, passas e peras, não apenas maçãs. De onde veio a frase em si é um pouco mais difícil de rastrear. Em 1924, um anúncio no Gettysburg Times promove novos ternos Let's que são tão americanos quanto torta de maçã. E durante a Segunda Guerra Mundial, isso grudou na cabeça. Os soldados americanos até diziam aos jornalistas que estavam lutando pela mãe e pela torta de maçã. Parece que a torta de maçã tradicional é um caso clássico de um equívoco popular. Na verdade, existem toneladas de coisas icônicas que não são realmente norte-americanas, incluindo cachorros-quentes, rodeios e até futebol americano. Você consegue pensar em exemplos assim aqui no Brasil? Conta aí nos comentários e eu vou responder alguns dos meus favoritos. Agora, onde eu estava mesmo? Existe uma vespa morta em cada figo? Você pode ter ouvido esse boato circulando durante a temporada de figos, mas na verdade não é tão louco quanto parece. Veja bem, os figos não são tecnicamente uma fruta, eles são na verdade uma flor invertida. Como todos sabemos, as flores precisam ser polinizadas para que possam se reproduzir. E é aí que entra a vespa do figo. A relação que se desenvolveu entre o figo e a vespa é conhecida como mutualismo, porque tanto a planta quanto o inseto precisam um do outro para reproduzir com sucesso. O vento ou as abelhas não podem polinizar figos fêmeas como fazem outras flores, mas a vespa fêmea sabe como entrar no fruto para colocar seus ovos, enquanto ela se espreme por uma pequena abertura no figo, conhecida como ostíolo. Ela faz o sacrifício final quando suas asas caem e a passagem estreita esmaga seu abdômen. Quando chega lá dentro, ela traz pólen para as flores internas, põe seus ovos no ambiente ideal para sua prole e depois morre em uma morte corajosa. As vespas macho, que são cegas e não voam, eclodem primeiro, acasalam com suas contrapartes femininas e então cavam um túnel para fora do figo. Então as fêmeas saem voando, levando o pólen com elas e iniciando o ciclo de novo. Então, para responder a essa pergunta, sim, há pelo menos uma vespa morta em cada figo. Mas não tenha medo, quando você come figos, não está realmente comendo insetos sacrificados. Os figos produzem uma enzima especial chamada ficina, que quebra as proteínas do corpo das vespas, que são absorvidas de volta pela planta. De alguma forma, não sei se me sinto melhor com essa informação. Os peixes ficam com sede? A sua reação a essa pergunta deve ter sido: você perdeu a cabeça, cara? Mas vale a pena considerar. A resposta depende da água em que o peixe vive. Peixes de água doce não bebem muito, pelo menos não como nós. Esses peixes têm uma concentração maior de sal no sangue e nos tecidos do corpo do que na água em que nadam. Para beber, eles precisam injetar pequenas quantidades de água em seus corpos através da pele e das guelras, e depois urinam o excesso de água. O processo que permite que eles bebam dessa maneira, sem ter que se encher conscientemente de água como os humanos, é conhecido como osmose. Eles não tomam muita água pela boca. Se o fizessem, correriam o risco de diluir o sangue e desequilibrar o equilíbrio sal-água dentro de seus corpos. Quando os peixes vivem em água salgada, as coisas se invertem porque a concentração de sal na água em que vivem é maior do que a concentração de sal em seus corpos. Nesse caso, a osmose faz com que a água se mova de seus corpos para a água ao seu redor. Isso significa que eles estão em constante risco de desidratação, o que é meio irônico, considerando que eles são peixes. Para compensar, eles devem beber água ativamente pela boca. Eles processam a água e depois produzem pequenas quantidades de urina salgada, além de secretar sal através das células especializadas em suas brânquias. Embora eles precisem beber mais do que os seus colegas de água doce, os peixes de água salgada ainda não têm uma resposta consciente para procurar e beber água. Então, a resposta é mais ou menos assim. Sim, eles ficam com sede, mas não sabem disso. Coelhos costumavam ser usados como testes de gravidez. Sim, você ouviu corretamente. Antes daquele famoso teste que determina o seu destino pelos próximos 18 anos, usávamos coelhinhos inocentes. Se você já ouviu alguém usar a frase desconcertante "o coelho morreu" para anunciar a sua gravidez em um filme ou programa de TV, aqui está o porquê. The bad news is, the rabbit died. Suas origens podem ser rastreadas até a década de 1920, e é descoberta que uma mulher começa a produzir um hormônio, conhecida como gonadotrofina coriônica humana, ou HCG, logo após um óvulo fertilizado se implantar na parede uterina. 7 anos depois, pesquisadores médicos também descobriram que coelhas injetadas com urina contendo HCG iriam dentro de alguns dias também apresentar alterações ovarianas distintas. Assim, nasceu o chamado teste do coelho, juntamente com o equívoco de que a morte dos coelhos era de alguma forma um indicador de um resultado positivo. A verdade é que os coelhos sempre morriam. Isso porque o único jeito de saber se houve qualquer mudança era abrir a coelhinha e dar uma olhada ao redor, o que inevitavelmente matava no processo. Os testes de gravidez modernos ainda se baseiam na medição da quantidade de HCG presente na urina, mas felizmente eles fazem isso diretamente agora, sem a necessidade de um coelho como sacrifício.
O trabalho do padrinho em um casamento era ajudar a sequestrar a noiva. Algumas centenas de séculos atrás, o papel do padrinho não era dar a melhor festa, segurar o anel ou fazer um discurso com piadas de tiozão. Seu dever era, na verdade, servir de apoio armado para o noivo, para o caso de ser forçado a sequestrar a noiva pretendida de seus pais desaprovadores. Em inglês, best man nem sequer implicava que ele era o melhor amigo do noivo. Significa apenas que ele era o melhor com uma espada, se surgisse uma situação quando fosse necessário. A tradição remonta a uma época em que se esperava que os homens levassem uma noiva de dentro da comunidade. Se houvesse um suprimento inadequado de mulheres locais disponíveis, os solteiros elegíveis não tinham escolha mais procurar e capturar uma noiva de uma comunidade vizinha. Isso também explica por que a noiva fica do lado esquerdo durante a cerimônia de casamento, pois o noivo tinha que manter a sua mão direita dominante livre para a defesa. Os deveres originais do padrinho também tinham um significado totalmente sinistro. O padrinho ficava junto com o noivo até que os votos de casamento fossem trocados para atuar como reforço extra. Após o casamento, ele também ficava de guarda, do lado de fora do quarto dos recém-casados, como uma espécie de guarda no caso de alguém decidir atacar, ou a noiva decidir fugir. De repente, isso tudo não parece mais tão romântico. O T-Rex poderia realmente não ver você se você não se movesse. Se você já assistiu Jurassic Park, vai se lembrar daquela cena em que o gigante T-Rex está atacando um Jeep durante uma tempestade e o paleontólogo Dr. Alan Grant grita, não se mexa. Ele não pode ver você se você não se mexer. Bem, eu odeio dizer isso a você, mas essa afirmação não é exatamente correta. Na verdade, o temível T-Rex não só conseguia enxergar muito bem, independente de um objeto estar se movendo ou não, como também existe uma boa evidência para sugerir que sua visão era melhor do que a de falcões e águias modernos. Após o lançamento dos filmes em 93, o professor Kent Stevens, da Universidade de Oregon, decidiu pesquisar a fundo. Ele começou o projeto Dinomorph, que visava criar visualizações digitais tangíveis de animais extintos, incluindo o T-Rex. O principal paleoartista da América do Norte, Garfield Minot, forneceu a Steven uma escultura de cabeça de T-Rex realista, na qual ele estava trabalhando, usando esse modelo um ponteiro laser, uma placa de vidro e globos oculares de vidro taxidérmico. Stevens realizou experimentos para determinar o campo visual, percepção de profundidade e alcance binocular do T-Rex. Para quem não fala nerd, o alcance binocular é basicamente a área que pode ser vista ao mesmo tempo por ambos os olhos. No final dos seus experimentos, Stevens concluiu que o alcance binocular de T-Rex era de 55 graus, o que é ainda maior que um falcão. De acordo com suas descobertas, o T-Rex também pode ter uma clareza visual de até 13 vezes melhor do que um ser humano moderno. Para perspectiva, uma águia tem cerca de 3,6 vezes a clareza visual de uma pessoa. Resumindo, ficar parado não vai impedir você de ser um jantar de T-Rex. Há algum debate sobre o quão rápido eles eram, mas a maioria dos cientistas dizem que eles tinham uma velocidade máxima de cerca de 25 a 40 km por hora. Então, entrar no Jeep e pisar fundo é sua melhor aposta. Existe um distúrbio de trocadilho na vida real. Todos nós conhecemos alguém que não pode deixar de fazer trocadilhos terríveis em qualquer oportunidade. Mas e se eu lhe dissesse que eles podem realmente estar sofrendo de um distúrbio debilitante, conhecido como Witzel-Schut? Um dos primeiros casos dessa brincadeira patológica foi descoberto nas circunstâncias mais estranhas pelo neurologista alemão Ottfried Foerster, em 1929. Ele estava operando um paciente do sexo masculino para remover um tumor. O homem estava consciente, uma prática comum na época, e no momento em que começou a manipular o tumor, seu paciente de repente irrompeu em um voo maníaco de fala, enquanto contava trocadilhos após trocadilhos horríveis. No mesmo ano, o psiquiatra Abraham Brill relatou ter encontrado pacientes que brincavam sobre tudo e qualquer coisa, mesmo quando não estavam na mesa de operação. Desde então, muitos outros casos foram registrados. Curiosamente, nenhum dos piadistas parece achar as outras pessoas engraçadas, apesar de se considerarem absolutamente hilários. A ligação entre aqueles que sofrem de Witzel-Schut parece ser algum tipo de dano anterior aos lobos frontais, que pode ser causado por um derrame ou hemorragia cerebral. Os cientistas acreditam que as conexões de regiões ao redor dos lobos frontais são responsáveis pelo mesmo tipo de pensamento analítico complexo que é necessário para entender as piadas. O dano cerebral sofrido por aqueles com a condição parece desinibir parte da sinalização entre esses lobos frontais e os centros de prazer responsáveis por nos fazer rir. Isso significa que eles não acham outras piadas engraçadas, enquanto seus próprios pensamentos e sentimentos ainda podem desencadear o impulso de dopamina, que os faz dar risada de seus próprios trocadilhos. Acho que tá na hora de eu fazer um exame de Witzel-Schut. Por que as castanhas de caju não são vendidas com casca? Como já sabemos, as castanhas crescem em árvores de caju, por isso o nome, castanha de caju. Tecnicamente falando, o caju não é realmente uma fruta, e sim a extremidade inchada do caule longo acima da castanha de caju. A própria noz é na verdade uma semente dentro do caroço da fruta, que cresce do fundo da fruta, como você pode ver aqui. Uma vez que essa parte é removida, ainda há uma casca dura para passar antes de chegar à parte que realmente comemos.
É provável que você não sabia nada disso, pois todas essas partes externas foram removidas antes que as nozes saborosas chegassem à sua mesa. Mas por que eles não são vendidos dentro de suas cascas como pistaches? Isso não é apenas para sua comodidade. Uma coisa que você não deve saber sobre as plantas de caju é que elas pertencem à mesma família da era venenosa e do sumagre venenoso. A planta contém um poderoso irritante químico oleoso chamado urushiol, que pode causar reações de coceira na pele em pessoas sensíveis ao produto químico. Esse fluido tóxico não é encontrado apenas nas folhas da planta, mas também entre a casca e a própria castanha de caju. Depois de colhidas, as sementes são torradas em altas temperaturas para destruir o óleo da casca prejudicial. É também quando as nozes mudam de cor de um cinza esverdeado para a cor marrom dourada que conhecemos e amamos. Se os cajus fossem vendidos em suas cascas, as pessoas correriam o risco de ingerir produtos químicos tóxicos em quantidades tão grandes que poderiam ser até fatais. Porque os gatos deitam de costas quando veem você. Ao longo da história, os gatos foram considerados criaturas místicas e ainda nos confundem até hoje. Um dos maiores mistérios de seus muitos comportamentos peculiares é o motivo deles se deitarem de costas sempre que veem você. Nossos amigos felinos se expressam através da linguagem corporal o tempo todo, mas seus sinais às vezes podem ser difíceis de ler para seus donos. Na maioria das vezes, deitar de costas é um sinal infalível de que eles estão confortáveis e felizes em sua presença. Quando um gato expõe sua barriga, ele fica em uma posição vulnerável, o que geralmente significa que eles se sentem seguros e protegidos ao seu redor. De acordo com especialistas em gatos, orelhas apontadas para cima ao mesmo tempo pode significar que eles estão se sentindo brincalhões. Eles estão tentando convencer você de que são inofensivos. Então, por que não pegar o seu brinquedinho favorito e tentar uma brincadeira? Mas também pode haver um significado mais sombrio do porquê o seu gato deita de costas. Na verdade, alguns sugerem que pode até ser um sinal de agressão. Isso também pode ser visto como uma pose defensiva, pois o seu gato pode atacar com todas as 4 garras. Se as orelhas estiverem encostadas na cabeça, seu bichano deve estar se sentindo defensivo e pronto para lançar um ataque. Para ter certeza, verifique seus olhos. Se as pupilas estiverem dilatadas, isso pode ser um sinal revelador de que eles estão estressados. Resumindo, verifique esses sinais antes de fazer aquela massagem na barriga. Porque os insetos não engordam. Eis a pergunta que pode mudar a sua vida. Quando foi a última vez que você viu um inseto gordinho? E não me refiro apenas a uma lagarta de aparência gorda. Estou falando de uma formiga com obesidade mórbida. Ou então uma borboleta que mal conseguia tirar o peso do chão. Existe uma certa razão pela qual você não vê insetos gordos, com a mesma frequência que você vê pessoas rechonchudas. Assim como os humanos, os insetos podem ser super alimentados, mas ser um inseto obeso tem efeitos nocivos. Os machos não podem proteger o território, pois são mais lentos que seus concorrentes. Têm dificuldades para encontrar parceiras e geralmente não vivem tanto. Mas os insetos realmente gordos ainda são muito poucos. Embora os insetos possam construir reservas de gordura, eles raramente parecem gordos. Isso acontece pois a sua camada mais externa, conhecida como exoesqueleto, é uma casca dura e protetora, que não cresce ou estica como nossa pele quando crescemos. Os insetos não perdem essa camada quando atingem a idade adulta. Então, a gordura se acumula por baixo e pressiona o interior. Você pode pensar nisso como um espartilho feminino vitoriano, que mantém tudo no lugar. Embora alguns insetos possam parecer gordinhos, como uma lagarta gorda, essa textura esponjosa e mole é apenas o armazenamento rico em nutrientes que as larvas precisam para se transformar em borboletas durante a metamorfose. Alguém sabe onde eu posso arranjar um exoesqueleto antes da próxima ceia de Natal? Meu Deus, será que é o Itzelsuit? E aí, qual desses fatos alucinantes mais impressionou você? Se você não encheu a sua cabeça com curiosidades aleatórias ainda, por que não ir em frente e maratonar o resto dessa série? Obrigado por assistir, até a próxima!